Oi pessoal, estou fazendo esse vídeo hoje porque infelizmente a gente tem visto vários casos recentes aí de crimes graves, né, cometidos por crianças e adolescentes até contra outras crianças e adolescentes, né? Apesar de serem crimes, né, e para isso que existe e funciona, ou pelo menos deveria funcionar, né, a nossa justiça, a gente da psiquiatria tem uma outra tarefa. A gente precisa entender quais são os possíveis panos de fundo, né, dessa criança, desse adolescente que comete às vezes crimes tão graves, chegando ao ponto até de matar alguém, matar outra criança, matar outro adolescente. Então nesse vídeo eu vou falar de um transtorno mental da infância e da adolescência bem importante, que é o transtorno de conduta, né? E caso a gente não aborde, não trate o transtorno de conduta, como é que ele pode evoluir para uma personalidade antissocial, uma personalidade aí que a gente, né, no jargão comum, né, o leigo chama de psicopata, tá? Então, quando a gente tem esses casos mais severos, né, até com, né, jovem matando jovem, é uma coisa horrorosa, a gente precisa parar para pensar também se a gente não está perdendo chance, a gente não está perdendo oportunidade de impedir que uma criança ou um adolescente se desenvolva ao ponto de chegar a cometer crimes tão graves, né? Às vezes o crime ele é a ponta de iceberg de uma vida de violência e de negligência dentro e fora de casa, tá? Então, a gente precisa ficar atento quando uma criança começa a apresentar comportamentos muito difíceis, né? Tipo, agressividade constante, a criança não para mais de mentir, a criança desrespeita as regras, aí uma diferença importante para o famoso TOD, né, o transtorno opositor desafiador, e o TOD ele é menos grave que o transtorno de conduta, vou deixar isso bem claro, tá? Essa criança, esse jovem, ele chega até ao ponto de ser cruel com animais ou com pessoas, tá? Aí já não é mais malcriação ou falta de limite ou TOD, né? Alguns casos desses pode ser o que a psiquiatria chama de transtorno de conduta, tá? Então o transtorno de conduta ele está descrito, né, na DSM-5, né, o Manual da Associação Americana de Psiquiatria aí desde 2013, como um padrão repetitivo, persistente de comportamento, no qual a criança ou adolescente desrespeita normas sociais ou os direitos dos outros, tá? Isso não é uma coisa que aparece de vez em quando, né? É uma coisa constante, que afeta de verdade o convívio familiar, convívio escolar e o convívio social, tá? Então agora, por que isso acontece? Que chega nesse ponto, né? Então tem várias camadas aqui que a gente vai explorar nesse vídeo. Então, primeiro, né, os aspectos psicológicos, o temperamento, o vínculo e o ambiente, tá? Então, do ponto de vista aí da psicologia do desenvolvimento, vários estudos aí apontam que as crianças com transtorno de conduta, elas geralmente têm um temperamento mais impulsivo e mais irritável desde pequenininhas, tá? E aí o desde pequeno nós vamos ver por quê mais pra frente. Só que o ambiente ele também conta muito. Então aquela criança que cresce num contexto de violência, de negligência, de abuso emocional, de ausência de figuras de apego estável, afinal de contas as nossas famílias são cada vez mais quebradas, né? Tudo isso aumenta o risco da criança ter esses comportamentos mais graves, tá? O vínculo de afeto, principalmente com cuidadores, né, os cuidadores básicos, né, nos primeiros anos de vida, ele é fundamental. E quando esse vínculo falha, a criança ela pode ter dificuldades muito sérias em desenvolver a empatia, a autorregulação das próprias emoções e o respeito pelo outro, né? A psicologia ela mostra pra gente que esse é um ponto central da formação de moral e da consciência do indivíduo. Então, aí avançando um pouquinho para a psicanálise, né, que eu sempre gosto de trazer, o transtorno de conduta ele pode estar relacionado a algumas falhas na construção de uma parte específica da nossa mente que é responsável por regular os impulsos e representar as normas sociais e morais às quais a gente precisa acatar. Essa parte da mente a gente chama de superego. Então, só para a gente entender melhor, eu vou relembrar rapidinho a divisão da mente que o Freud propôs, né? As três camadas aí, o id, o ego e o superego. Então, o id é a parte mais primitiva, mais profunda aí do nosso inconsciente,
que é onde ficam todos os nossos desejos, os nossos impulsos e as nossas vontades imediatas, sem julgamento, sem preocupação com regras ou consequências, né? O ego, ele fica no meio do caminho entre o id e o superego, é um negociador, uma resultante, aí que ele tenta equilibrar aqueles impulsos do id com a realidade possível e aceitável de fazer. E quem que traz essa realidade? É o superego. Ele é a parte da nossa mente que carrega as regras, os limites e a consciência moral, né? Aquela voz interna que diz, ó, isso aí não vai dar certo, não faz isso pode machucar alguém, isso aí que você quer não pode, tá? Agora você imagina uma criança que cresce num ambiente de caos, que não tem afeto consistente nenhum vindo para o lado dela, sem nenhum modelo saudável de comportamento humano, sem ninguém que realmente oriente ela porque é certo, porque é errado. É muito provável que o superego dela não receba informações boas para se desenvolver direito. E aí o que acaba dominando? O id fica mais forte. Então aqueles impulsos sem filtro, os impulsos de agressividade, de prazer imediato, sem sentir culpa e nem sentir arrependimento, tá? Então o Freud ele já trazia isso lá do começo das teorias de desenvolvimento moral e de desenvolvimento psicossexual, né? E outros autores, né, o Meltzer, o Winnicott, eles reforçam que a presença de um ambiente suficientemente bom é o que possibilita, né, a construção de uma mente capaz de lidar com a frustração, com a culpa e com os limites, né? Então, sem isso, a pessoa ela pode crescer com falhas muito sérias na noção de certo e de errado e que vão se traduzir em comportamentos que desafiam as normas, as leis e os vínculos de afeto, né? Também tem o lado neurobiológico da coisa, e esse aqui é um pouco delicado de falar, tá? Então, no cérebro acontecem algumas coisas importantes que desencadeiam esse processo, e por mais desconfortável que pareça isso, sim, a biologia por si só ela pode levar a pessoa a se desenvolver de uma forma propensa a ter comportamentos criminosos. E aí isso acaba saindo, portanto, daquela questão de desenvolvimento psicológico, de desenvolvimento de caráter, ou de desenvolvimento de valores, porque essas pessoas elas têm defeitos de anatomia cerebral ou de funcionamento cerebral que impedem que elas tenham algumas capacidades, né, mentais, emocionais, né, algumas manifestações aí, né, de controle que serviriam como freios de comportamento, né, naquelas pessoas que tiveram um desenvolvimento cerebral normal, né? Então tem determinadas áreas aí que podem estar defeituosas nessas pessoas, né? Então a gente tem inclusive estudos, né? Estudos de neuroimagem que mostram que as pessoas, né, com transtorno de conduta ou até já desenvolvida a personalidade dissocial, antissocial, psicopata, eles costumam apresentar algumas alterações no funcionamento de algumas áreas. Por exemplo, a amígdala, córtex pré-frontal e sistema límbico. Vou falar um pouquinho resumido de cada uma delas. Então, a amígdala é uma área do cérebro que está ligada ao medo e ao reconhecimento da emoção dos outros. Então, quando a amígdala funciona pouco, a pessoa ela pode ter dificuldade em sentir medo, ela fica mais destemida, e pode ter dificuldade de reconhecer o sinal de sofrimento do outro, né? A questão da empatia aí. E isso ajuda a explicar a frieza emocional dessas pessoas. Tem o córtex pré-frontal, que é ligado ao controle de impulsos e é ligado à capacidade de tomar decisões. Então, quando esse córtex pré-frontal não funciona direito, o indivíduo pode ficar mais impulsivo, pode ficar mais agressivo e pode ficar indiferente às consequências dos atos dele, né? Uma característica famosa dessas pessoas é não reconhecer punição, né? E além disso, níveis mais baixos da serotonina, que é o neurotransmissor que a gente tem ligado ao controle da agressividade e ao controle do humor, eles também têm sido associados a esses quadros, né? E aí, conforme essa criança vai crescendo com tudo isso, o que acontece? Com o tempo, se a gente não trata esse transtorno de conduta e se o ambiente dessa criança ele continuar tóxico ou continuar negligente, ela pode evoluir para uma coisa bem mais séria na vida adulta, que é o transtorno de personalidade antissocial, né? Que agora com a CID-11 nova, né, a gente ainda chama ele de transtorno de personalidade dissocial. Esse é o nome oficial, tá? Então esse transtorno ele tem como marcador, né, um padrão contínuo
constante, de desrespeito pelos direitos dos outros, de irresponsabilidade, de impulsividade e muitas vezes comportamento criminoso. Comportamento criminoso ele é critério diagnóstico aqui. E aqui tem um detalhe importante, tá? O diagnóstico a gente faz a partir dos 18 anos, né? Isso é uma briga dentro da psiquiatria, né? Se é a partir dos 18, já dá a partir dos 14, né? Mas a pessoa, pelo menos, ela precisa ter mostrado aí os sinais do transtorno de conduta antes dos 15 anos de idade, tá? Então, sim, transtorno de conduta, né? Ele pode aí ser um sinal de alerta precoce para o desenvolvimento de uma coisa muito mais grave. Não significa que toda criança com esse diagnóstico vai virar um adulto com personalidade antissocial, vai virar um psicopata, tá? Mas isso quer dizer que existe um risco real, principalmente quando essa criança, esse jovem, não recebe suporte psicológico, não recebe suporte social, não recebe suporte familiar. Tá? E como é que trata isso? Tem como evitar, pelo menos, que chegue nesse ponto? Tem, tá? Quanto mais cedo a gente consegue intervir, melhores, né, são as chances, né, de você mudar o caminho do desenvolvimento dessa personalidade. Então, vamos para os caminhos aí que a gente mais usa, né? Primeiro é terapia, e terapia de preferência individual. Essa é a base de quase todos os tratamentos, tá? Então, algumas abordagens diferentes aí podem ser usadas, né? A terapia cognitivo-comportamental, de uma forma bem mais direta, tá? Ela ajuda o jovem a identificar os pensamentos distorcidos dele e a mudar os padrões de comportamento agressivo ou impulsivo que acaba desenvolvendo, tá? Aí, depois, né, um trabalho um pouquinho mais a longo prazo, né, a psicoterapia psicodinâmica, a psicanálise até, elas vão tentando entender conflito interno, qual que é o reflexo disso no comportamento, mas já pensando mais num longo prazo. E existem as terapias de mentalização, as MBTs, tá? E elas ajudam, né, o indivíduo a desenvolver empatia, desenvolver a consciência sobre o estado mental dele mesmo e sobre o dos outros, né? E aí você racionaliza em cima e, né, essa percepção ela é bem prejudicada, né, nessas pessoas, tá? Segunda coisa, terapia familiar, tá? Então, quando esse problema envolve a criança ou adolescente, não adianta você tratar só aquela criança, aquele adolescente, porque muitas vezes é lá na família que o ciclo de violência ou de negligência ele começa e ele se mantém, tá? Então, a terapia familiar ela ajuda a melhorar a comunicação, a estabelecer os limites saudáveis, né? E fortalecer os vínculos, e os vínculos eles são fundamentais para o desenvolvimento da moral e para o desenvolvimento principalmente da empatia, tá? Terceira possibilidade são as intervenções em grupos, né? Então, grupos terapêuticos aí com outros jovens, até eles podem ser úteis para trabalhar as habilidades sociais, para trabalhar a capacidade de resolver conflito e para trabalhar o controle da raiva, tá? Só que é uma terapia que você precisa conduzir muito bem, porque senão, se você perde o controle, isso vira um espaço até para reforçar o comportamento problemático que esse jovem já tem, tá? Existem também as intervenções escolares, as intervenções comunitárias, né? A escola, cada vez mais, ela é um lugar importante de intervenção, principalmente quando o ambiente familiar é frágil, né? Então, as crianças hoje elas ficam mais tempo nas escolas do que com pai e mãe, né? Quando tem pai e mãe. Então, os professores, as equipes pedagógicas, eles têm que estar prontos para lidar, preparados para lidar com esses casos, né? E dando aí estrutura, dando limites, dando apoio social, né? Existem também aí os projetos sociais de esporte, de arte, de cultura, né? Isso também ajuda o jovem a criar novas referências, né? E ampliar os repertórios dele, né? De afetos, repertórios sociais. E aí existe também a dimensão da medicação, né? Nem todos esses precisam de medicação, mas, né, em situações mais graves, né? Quando você tem muita impulsividade, muita agressividade, ou quando você tem outros transtornos associados aí como o TDAH ou a depressão, a gente acaba partindo, né, para a linha medicamentosa, tá? Mas aí no último caso. Medicações mais comuns que a gente usa são os estabilizadores de humor, né, os antipsicóticos atípicos, aí os de segunda geração, e em alguns casos os antidepressivos, mas sempre aí com a avaliação cuidadosa e o acompanhamento de um psiquiatra, tá? E o que é mais importante e talvez seja mais difícil, né, é acolher, tá? Por mais que
às vezes doa na nossa cabeça e no nosso estômago, é preciso acolher. Tá? Então, as crianças e os adolescentes com transtorno de conduta, eles não são monstros, eles não são casos perdidos, tá? Eles são, né, pessoas que na maioria das vezes eles viveram situações muito duras no começo da vida e expressam essa dor por agressividade, por frieza e por transgressão. Tá? Então, quando você está pensando em tratamento, você precisa reconhecer esse sofrimento, oferecer o cuidado, oferecer os limites também, de forma consistente, de forma constante, e desenvolver outras formas aí de se relacionar antes que, né, acabem acontecendo as tragédias que a gente tem visto. Então, se você gostou desse vídeo, se achou interessante, deixa a tua curtida, compartilha essa informação, se inscreve aqui. Até a próxima.